Hoje é o Dia Mundial das Bibliotecas e vou partilhar convosco aquilo que fez com que eu seja um leitor mais ou menos assíduo. Eu gostaria de ler mais, mas a vida profissional não o permite. Eu comecei a ter o gosto pela leitura ainda muito pequenino, quando o meu avô, que esse sim era um leitor muito assíduo, ia buscar os livros à carrinha da biblioteca, a carrinha itinerante da Gulbenkian, que junto à igreja de Santa Combadão parava com o Sr. Armando Seringa e onde se trocavam, portanto, os livros lidos por novos livros. Comecei a acompanhá-lo nesses momentos e trazia também livros para ler. Comecei com a aventura do 5, da Enid Blyton, e mais tarde comecei a ler os livros do Júlio Diniz. E foi esse momento, portanto, da biblioteca itinerante, que fez com que eu hoje, pelo menos quando vou de férias ou na mesinha de cabeceira, tenho sempre um livro para ler e aprendi a gostar de ler. Eu já tive a experiência de ver filmes baseados em livros e ler os próprios livros. E é uma diferença enorme. Nós, ao lermos, portanto, somos capazes de sonhar, de idealizar os momentos, de idealizar as paisagens, os ambientes, enquanto que num filme isso tudo nos é mostrado. E, portanto, nós temos, através da leitura, a capacidade de poder sonhar, de poder pensar, e portanto acho que é esse, digamos, o grande valor da leitura, e portanto aconselho a todos que leiam, porque isso dá-nos naturalmente uma capacidade diferente de analisar até a nossa própria vida. Por isso, no dia hoje, Dia Mundial das Bibliotecas, aconselho-vos a todos a virem até à nossa biblioteca municipal, ou no caso dos alunos das escolas, a irem às bibliotecas escolares e experimentarem, portanto, ler com calma e com capacidade de ir interpretando aquilo que se vai lendo, porque naturalmente a leitura traz-nos outras competências para a nossa vida. Um bom dia a todos. O Dia Mundial das Bibliotecas celebra-se hoje a 1 de julho. Para comemorar o dia, pensou-se no conceito ideal: a biblioteca é o lugar certo, que pretende dar voz a um leque de convidados que partilham a mesma paixão. É um dia marcado para enaltecer a importância da leitura, que desempenha um papel preponderante na promoção do desenvolvimento cultural, científico, político e, consequentemente, económico e social dos povos e das pessoas. A biblioteca é o lugar certo e tem por objetivo proporcionar o acesso ao conhecimento, à informação e a conjunto de iniciativas criativas e dinâmicas através de um leque variado de recursos e serviços à disposição de todos os membros da comunidade, local e regional, sem qualquer tipo de distinção. Hoje, quando olhamos para uma biblioteca, constatamos que o sentido de biblioteca alcança finalidades de relevo social. Esta assume-se como uma instituição de cultura, educação e lazer, onde se deverá facilitar aos utilizadores todo o tipo de informação e conhecimento. Neste âmbito, não podemos deixar de referir que a celebração deste dia foi possível com a colaboração e dedicação especial do autor Amaro Figueiredo e de todos os convidados participantes que aceitaram o convite da biblioteca para colaborar e comemorar o Dia das Bibliotecas. Esta é uma iniciativa que pretende, à distância, abrir as portas de uma forma virtual e proporcionar aos convidados, crianças, jovens e comunidade em geral, uma interação com a Biblioteca Municipal. A todos os convidados, a Câmara Municipal e a Biblioteca Municipal agradecem o momento brilhante apresentado, onde, de uma forma ou de outra, manifestaram testemunhos e opiniões sobre a e as bibliotecas. Deste modo, consideramos ser fundamental continuar com esta saudável sinergia entre a nossa biblioteca e a comunidade que estamos a servir. Agradecemos a todos o tempo dedicado e aproveite o Dia Mundial das Bibliotecas para requisitar o seu livro preferido. Damos a conhecer
a toda a comunidade, que iniciamos hoje com uma exposição com um leque de novidades de leitura para o público infantil, juvenil e adultos. Esta exposição está patente na biblioteca ao longo do mês de julho, agosto e setembro. A Biblioteca Colorida. Eu fui à Irlanda visitar um amigo. Quando eu visito um lugar novo, eu gosto de conhecer igrejas. Não por motivos religiosos, mas porque gosto da sua arquitetura e do seu misticismo. O meu amigo levou-me a passear, uma longa viagem, e recordo-me de lhe pedir para parar o carro porque vi uma igreja mais colorida do que o normal. Cor de laranja. Talvez a minha memória me esteja a traiçoar e ela não seja assim tão colorida, mas eu gravei-a assim. Quando entrei nela, eu fui tocada por uma enorme surpresa. O edifício permanecia com a estrutura original, o lugar sagrado, mas no seu interior existia uma biblioteca. E os seus vitrais cheios de cor refletiam o sol nas lombadas dos livros. É uma imagem bonita que guardo de uma biblioteca. Um sagrado tocável, uma árvore plantada por tantas pessoas. E feliz de mim que a posso tocar, ver e cheirar. A biblioteca é um lugar sagrado. E tal como tudo o que é sagrado, devemos preservá-la para que os próximos possam ter o privilégio de se servir dela tal como nós. E para mim, uma biblioteca é como uma selenite, um cristal repleto de luz e uma das pedras de purificação mais poderosas do mundo. Cá estamos, numa biblioteca, o sítio ideal para nós estarmos com os nossos livros, a lermos, o sítio onde podemos finalmente juntar as nossas ideias, o sítio onde todas as nossas ideias ganham lugar, ganham forma, ganham vida. Aquele sítio onde às vezes passamos tanto tempo sem que nos apercebamos que esse tempo na realidade estamos a ganhá-lo. É isso que são as bibliotecas. Não são os gigantescos repositórios de livros, conforme nos dizem. Não são aqueles lugares esquecidos por todos. São, sim, lugares abertos para todos e onde todos ganhamos muito mais por estarmos, por frequentarmos, por lermos, por escrevermos. Olá a todos! Neste vídeo vou-vos falar como eu gosto muito de ir à biblioteca, de lá andar e de lá estudar com os meus amigos. Então, eu já participei em várias atividades e projetos que a biblioteca nos proporciona e sempre me diverti imenso, muitas vezes fiz novas amizades e de certeza que aprendi coisas novas. Eu muitas vezes vou para lá no final da tarde estudar e preparar-me para os testes ou fazer trabalhos de casa com os meus amigos. É sempre muito acolhedor e são todos muito simpáticos. Eu gosto muito de ler livros, por isso também vou muito à biblioteca para requisitar um. Acho que devias experimentar, há lá muitos e de certeza que vais encontrar um que gostes. Espero que vás à biblioteca e que te divirtas tanto como eu. Adeus! A biblioteca é um lugar que não significa apenas guardar livros e documentos antigos. A biblioteca é um lugar certo. É um lugar certo para a aprendizagem, é um lugar certo para a diversão, é um lugar certo para a partilha e para a esperança. A biblioteca é o lugar certo para as atividades educativas e lúdicas. A biblioteca é aquele lugar onde pode-se buscar um livro, aquele livro que começa por Era uma Vez e que nos faz viajar em busca de um possível entendimento diante dos mistérios da linguagem e da vida. A biblioteca é o lugar certo. Dia Mundial da Biblioteca. A biblioteca é o lugar certo. Anda, amigo. Vem comigo. Vamos viajar pela imaginação. Vamos entrar num jogo de sedução entre letras e leitor. E num ato puro de amor,
vamos penetrar no mundo da criação, quando o narrador, através da narração, nos prende a atenção. Anda, amigo, vem comigo conhecer o certo lugar que tu vais gostar e onde se irão cruzar a crua realidade com a sua beleza e fealdade e os sonhos, a ficção, que estarão à tua disposição, ao alcance da tua mão. Anda, amigo, vem comigo, sobe a escadaria da Biblioteca Municipal e sentirás alegria, uma satisfação sem igual, e ouvirás o pulsar do coração da cultura em Santa Combadão. Quando eu fui à biblioteca pela primeira vez, eu fiquei espantada. Passado alguns dias, já era um lugar especial, um lugar mágico. Eu adorei a experiência que tive por lá. Por exemplo, quando foi lá o apicultor e provámos o mel. Estava uma delícia. Eu adoro a biblioteca, é um lugar especial, mas não seria tão especial sem a professora que temos. Olá a todos. A biblioteca é o lugar certo porque é um lugar que, além de nos permitir sonhar, também nos permite conhecer mais sobre o mundo. Na biblioteca podemos viajar tanto e temos tantas histórias para ler e também algumas para contar. A Biblioteca de Santa Combadão, em particular para mim, é uma biblioteca que fez parte da minha juventude, dos meus tempos de estudante, quer quando andava ainda no ciclo e no liceu, como depois na universidade. Eu acabava por ir quase todas as quartas-feiras para a biblioteca, fazer relatórios de Físico-Química. Aliás, eu ia com uma colega minha, ou com 2 colegas, depende, o nosso grupo, fazíamos relatórios, às vezes era mais ela, outras vezes era mais eu. Era um momento também de convívio e gostávamos muito de estar, porque a biblioteca sempre foi um lugar muito acolhedor e sempre foi um sítio onde gostávamos de passar o tempo. Depois, na universidade, também tive algum tempo na biblioteca aqui em Santa Combadão, porque eu precisei de uns arquivos e não sei se vocês sabem, mas a biblioteca tem arquivos de jornais e eu precisei para um artigo e acabei por recorrer aqui à nossa biblioteca. Por isso e por todas as outras razões que vocês possam pensar, a biblioteca é o lugar certo. Visitem a nossa biblioteca e divirtam-se. Nestes tempos de incerteza, em que redefinimos o conceito de liberdade, estacados que estávamos no nosso quadrado, qual a melhor forma para viajar? Ler. Abraçar essa caixa de Pandora da cultura, esse bilhete para mundos novos e inimagináveis. E qual será a melhor agência de viagens para selecionar a mais adequada a cada um, dentro de um catálogo formidável? As bibliotecas, esse reduto do conhecimento. Por isso, aproveitem estes espaços e preservem-nos. Cultivem a cultura para safras formidáveis. Acho que a biblioteca é um local correto, porque é um local onde nós podemos conviver com outras pessoas, podemos incentivar a criatividade, podemos ter o gosto pela leitura e isso é que me fez ganhar alguns concursos de leitura e gosto muito da biblioteca. Tenho a fortuna de trabalhar há anos na Biblioteca da Casa Fernando Pessoa, sem dúvida uma daquelas, e não serão todas, que é o lugar certo. Foi aqui nesta biblioteca que transformei a minha paixão pessoana em especialização, entre as centenas de livros mais recentes e as ainda mais centenas de livros há muito esgotados que aqui fui devorando. No microcosmos de Fernando Pessoa, de poesia mundial e de ensaio literário que é esta biblioteca especializada, ela é, sem dúvida, o lugar certo, como são todas de resto. Todas para aprender o necessário e o inesperado, para ter acesso ao que já não se encontra nas lojas, para ter apoio e aconselhamento especializados e tanto mais. Uma biblioteca é sempre um lugar certo para descobrir e para somar e, acima de tudo, para sonhar.
Não me lembro da primeira vez que entrei numa biblioteca, nem da última vez, mas a sensação de encontro comigo mesma e descoberta de novos mundos que os livros e as palavras nos dão é algo que não se esquece. Para mim, uma biblioteca é como um mirador neste qual me encontro, um mirador com paisagens e mundos sem fim. Olá, sou a Lara Fernandes e vou falar do que gosto na Biblioteca Municipal de Santa Combadão. Durante as férias, eu gostei muito de participar nas atividades da biblioteca. Gosto muito da professora Elizabeth e de todos os funcionários que há na biblioteca. Durante o verão, gosto muito de ir requisitar livros à biblioteca, pois assim posso passar o tempo sem me aborrecer. As bibliotecas são lugares onde podemos encontrar tudo o que há no mundo. E eu cedo aprendi isso, porque desde muito pequenina comecei a frequentar bibliotecas. Primeiro uma biblioteca itinerante, depois uma infanto-juvenil, num parque aberto da cidade onde cresci, mas também frequentei outras, como as bibliotecas da universidade, das escolas municipais, mas há uma biblioteca pela qual eu tenho um carinho muito especial. A biblioteca que cresceu comigo, a biblioteca familiar, na qual todos colaborávamos, organizando e catalogando os livros, e assim sabíamos exatamente em que prateleira, em que estante podíamos encontrar as obras ou determinado autor. Também isso me deu uma visão privilegiada e feliz sobre os livros e as bibliotecas, percebendo que os livros nos permitem ampliar o conhecimento, mas também nos abrem portas ao espírito crítico, à criatividade, à diversidade, e isso é, sem dúvida, uma mais-valia para a minha vida. Hoje, entrando numa biblioteca pública, percebo que estes espaços estão cada vez mais abertos, podemos aceder às estantes e às prateleiras, tocar os livros, folheá-los, encontrar mais facilmente toda a informação que queremos pesquisar, ler, conhecer, e isso também me deixa muito, muito agradada. Esta é a minha história da vivência e convivência com as bibliotecas, mas esses são exatamente os lugares privilegiados para encontrar todas as histórias. Tenho ótimas memórias de ir à biblioteca. Lembro perfeitamente da primeira vez que entrei na biblioteca, o cheiro dos livros, o contentamento por ver livros tão antigos que eu julgava jamais poder existir. Ao mesmo tempo lembro da biblioteca quando eu era voluntário e o encanto que era, e era tão bom mesmo, estar a arrumar os livros nas suas prateleiras, podendo ter acesso a outros mais livros que eu nem sequer conhecia. Lembro do cheiro, lembro das folhas, do toque do livro. Eu lembro da biblioteca quase como um local sagrado. Eu saía da escola e ia correr para a biblioteca, gostava lá passar horas a ler, a investigar, estar perto de tantos autores, de tantas palavras, tantas emoções. Confesso que possivelmente foi o estar tanto tempo numa biblioteca, ou ler tantos livros dentro de uma biblioteca, que me levou a escrever, que me levou a querer ser escritor, e de facto estar numa biblioteca é mágico. Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo sobre a Biblioteca Municipal. Lá aprendi muito, estudei muito, li muito e conheci muita gente. Na Biblioteca Municipal, uma das coisas que organizaram foi umas férias, mini-férias de verão, Páscoa e Natal. E nestas férias aprendi muitas atividades, mas a que eu mais gostei foi o relvas, pois assim ainda o faço. Eu conheci muita gente bondosa que me ensinou muito e recomendo-vos lá ir se ainda tiverem idade. Olá, eu sou a Jéssica, tenho 22 anos, sou de Santa Combadão, mas atualmente estou em Lisboa a estudar e estou no 4º ano do mestrado integrado em Engenharia e Gestão Industrial. Para mim, torna-se fundamental poder estudar numa biblioteca para ir alternando os meus locais de estudo e principalmente para conseguir distinguir o meu local de estudo do meu local de descanso e de lazer. Sinto que o ambiente calmo e tranquilo que lá encontro me permite estar concentrado durante maiores períodos de tempo e manter o foco no estudo. Em Santa Combadão, a nossa biblioteca, para além de estar localizada num edifício incrível, também tem todas as condições que possamos precisar
e é sem dúvida uma das minhas preferidas, distinguindo-se pelo seu ambiente calmo e tranquilo. As bibliotecas são o lugar dos sonhos, onde o silêncio te ajuda a viajar pelas histórias de imagens e letras que em conjunto fazem os livros. As bibliotecas são o recanto, por vezes demasiado escondido, dos contadores de histórias e de histórias. E tu, já foste a alguma biblioteca? Gosto muito da biblioteca porque lá passei muitas férias e antes de ir para lá estava sempre ansioso porque podia matar saudades dos meus amigos e fazia trabalhos diferentes como este. Dia Mundial da Biblioteca. E dizem-nos que a biblioteca é o lugar certo. E é verdade. De facto, é o lugar certo não só para ir buscar livros, mas para ir buscar formação, educação, inteligência, para irmos buscar sonhos. E, acima de tudo, é um lugar especial. Até podemos dizer mágico. Porque, olha, entramos numa biblioteca e só a presença dos livros, até o cheiro dos livros, leva-nos, se calhar, para um outro patamar, quase para outra dimensão. E a biblioteca é muito especial. E até um desafio que deixo, termos uma pequena biblioteca em nossa casa. Não é preciso ser com milhares de livros, obviamente que não, mas aqueles livros que nos chamaram mais a atenção, aqueles livros que são importantes para nós, aqueles livros que falam até da nossa terra, por exemplo. Um exemplo é este que eu tenho aqui, que eu ainda agora passei aqui na minha pequena biblioteca e vi este opúsculo sobre o César Anjo, um ilustre santacombadense. Se calhar está um bocadinho esquecido. E devíamos perceber e sentir a humanidade que este homem teve, a capacidade que ele teve até no movimento esperantista. Vamos perceber o que é isso. É um bom desafio que eu vos deixo. Perceber quem era César Anjo e perceber o que era este movimento esperantista, que ele foi um grande impulsionador. Mas a história que eu quero deixar sobre a biblioteca não é minha. É de um senhor chamado Carlos T. E o Carlos T criou uma banda uma vez, com a ajuda de mais alguns amigos, do Rui Veloso, do Jorge Palma, do Tim e do João Gil. E fizeram uma música sobre uma história da biblioteca. E eu vou passar essa história para vocês. Sou o vosso professor e sei de um baile de galã que se dá todas as noites na estante da tua sala. Olha Ulisses, o argonauta, a dançar com mar à proa. Aquele é o senhor Fernando a dançar com a sua pessoa. Olha o mestre Gil Vicente, entre a rainha e o bobo. Aquele à frente é o Aleixo, é o poeta do povo. É o baile, é o baile, é o baile. É o baile, é o baile, é o baile. É o baile, é o baile, é o baile, é o baile. Da biblioteca sai o zorro de rompante de uma lombada de couro, a declarar-se imigrante para a Ilha do Tesouro. Ao piano conde de Abranhos não dá sinais de abrandar. É preciso o sol nascer para o baile acabar. Como se anda Dom Quixote, largando da mão a lança. Vamos dormir, criaturas, que amanhã também se dança. É o baile, é o baile, é o baile. É o baile, é o baile, é o baile. É o baile, é o baile, é o baile, é o baile da biblioteca. Feliz e bom dia da biblioteca. A biblioteca é um lugar certo e todos os lugares certos são pontos de chegada e de partida. Estou contente por chegar, estarei sempre contente por partida. Quando temos a possibilidade de abraçar uma biblioteca, resistimos, suportamos a verdade, temos uma visão otimista sobre a vida, enfrentamos o medo e sonhamos. A biblioteca é um motor no desenvolvimento de uma sociedade. E se temos uma biblioteca e um jardim, temos tudo. Afinal, a biblioteca é o lugar certo. A biblioteca é um lugar certo porque nos mandam sair quando alguma pessoa não está a fazer nada lá e também nos mandam falar baixo. É o lugar certo porque é
ficamos lá tranquilos, sem pensar em coisas más, como estarmos nervosos ou alguma coisa que tenha acontecido que nós não gostávamos. Ora, aqui estou eu a falar-vos de um local onde gosto muito de estar, a minha biblioteca, como aliás em qualquer outra biblioteca. Porque não é fácil dar resposta, é que existem muitos motivos para se gostar de estar numa biblioteca. Para mim o principal é porque me sinto numa espécie de máquina do tempo em que eu detenho os comandos de ir ao passado, ir ao futuro ou ficar no presente. Através destes livros, mesmo numa biblioteca modesta como esta, mas onde mesmo assim estão aqui os milhares de livros meus e da minha mulher, por isso eu chamo Biblioteca Anabela e António Matos, e aqui eu consigo estudar o passado para o conhecer, analisar o presente para o compreender e, conhecido o passado e compreendido o presente, posso também, com alguma pesquisa, perspectivar o futuro. E se os meus livros não chegarem, cá está, tenho aqui a ligação à internet para fazer pesquisa, mas com cuidado, porque na internet, ao contrário dos livros que já estão filtrados na sua grande maioria, na internet há muitas verdades, mas também há muitas mentiras. Bom, aquilo que vos posso dizer é que é também o cantinho onde eu gosto de estar para escrever. Ler e escrever deviam ser, aliás, duas coisas que deviam ser despertadas nos jovens logo a partir da infância ou da adolescência. Creio que ler e escrever faz bem ao nosso espírito e é também um grande motivo de bem-estar. Bom, eu gostava de vos dar alguns exemplos daquilo que acabo de dizer e para isso vamos a este cantinho que é para eu vos ler um extrato de um livro muito interessante que acaba por dizer aquilo que eu vos transmiti há pouco. Conhecer o passado para compreender o presente. Vou ler. O país perdeu a inteligência e a consciência moral. Os costumes estão dissolvidos e os caráteres corrompidos. A prática da vida tem por única direção a conveniência. Não há princípio que não seja desmentido, nem instituição que não seja escarnecida. Ninguém se respeita. Não existe nenhuma solidariedade entre os cidadãos. Já se não crê na honestidade dos homens públicos. A classe média abate-se progressivamente na imbecilidade e na inércia. O povo está na miséria. Os serviços públicos vão abandonados a uma rotina dormente. O desprezo pelas ideias aumenta em cada dia. Vivemos todos ao acaso, perfeita e absoluta indiferença de cima a baixo. Todo o viver espiritual e intelectual parado. O tédio invadiu as almas. A ruína económica cresce, cresce, cresce. O comércio definha, a indústria enfraquece, o salário diminui, a renda diminui, o Estado é considerado na sua ação fiscal como um ladrão e tratado como um inimigo. Bom, sabem quem foi que escreveu isto? Foi Eça de Queiroz. E Eça de Queiroz escreveu este livro em 1871. Vão lá, portanto, 149 anos. E ao ler isto, compreende-se que a situação que vivemos hoje é a situação de um povo que já era assim antes e que, quem sabe, se não terá uma doença genética. Podemos, efetivamente, enquanto povo, sofrer de uma doença genética. Mas não foi sempre assim. Vamos passar aqui, que é para eu vos ler uma carta que um primeiro-ministro português escreveu ao primeiro-ministro inglês numa altura em que Portugal era um país pobre, perfeitamente colonizado pela Inglaterra, e a Inglaterra era nem mais nem menos do que a maior potência mundial. Ora, esse primeiro-ministro escreveu: Eu sei que vosso gabinete tem tomado um império sobre o nosso, mas sei também que já é tempo de lhe acabar. Se meus predecessores tiveram a fraqueza de vos conceder tudo quanto queríeis, eu nunca vos concederei senão o que devo. Esta é a minha última resolução. Regulai-vos por ela. Assinou Conde de Oreiras. O mais tarde, Marquês de Pombal. Como se vê, Portugal já passou por muita crise
Havemos dar a volta. Havemos sair por cima. Vamos ter esperança. A biblioteca é um sítio onde podemos estar calados e a falar nos livros. Nos livros de cima são os mais caros e os mais importantes. E eu também vi uma biblioteca que tinha uma árvore e nessa árvore faziam folhas e era nessa parte que faziam, por exemplo, os livros. Por falar em livros, os livros nós aprendemos e também rimos. Há uns que são de piada, querem que eu invente? Inventar não. Mas se vocês inventarem ou fazerem desenhos sobre eles, podem fazer. Eu também já tentei fazer um livro. Uma vez até fiz um caderno de carros. Vocês têm que pegar na vossa imaginação e trabalhar. Nós vamos falar sobre alguns livros. E como vamos falar sobre os livros, vamos aqui pensar um pouco, Olhem o que eu encontrei aqui. Então, vamos ver Histórias de Sempre Contadas Hoje. É o título. Então, este livro, Bando do Bosque. Estes dois livros, não se importam um pouco, são muito importantes. Vocês crescem e até ganham saúde com estes dois livros. Só com 2 livros pode dar tanta inteligência. Então, tchau. Tchau, mesmo tchau. Só vos aviso primeiro uma coisa. Ler é importante. Dá-vos tudo o que vocês quiserem. Tchau. A biblioteca é mesmo o lugar certo. As bibliotecas são mesmo o lugar certo. Falo-vos aqui da minha biblioteca particular, da minha casa em Vila Dianteira, mas eu tenho várias bibliotecas. A minha primeira biblioteca foi a Biblioteca Itinerante da Gulbenkian, que chegava a São João de Areias, ao Largo da República, na última sexta-feira de cada mês. E era aí que nós íamos requisitar os livros. Eu ia às escondidas, porque aqui em minha casa não queriam que eu a frequentasse. Depois fui estudar para Santa Combadão e aí começo a formar a minha própria biblioteca. Eu herdei 3 livros. O meu pai deixou-me o Dicionário de Língua Portuguesa de Francisco Torrinha. E a minha mãe deixou-me a Morganhas Canaviais do Júlio Diniz, que é uma obra extraordinária, e ainda um outro romance, um romance engraçado, que se chama John Chauffeur Russo, de Max Duvezy, que é um romance amoroso que ainda hoje de vez em quando gosto de o reler. Em Santa Comba, o colégio era pago, para nós era relativamente caro, e portanto os meus pais queriam que eu me concentrasse nos estudos e não queriam que eu andasse a perder tempo com outras leituras, proibiam mesmo de ler. No entanto, davam-me algum dinheiro para eu comprar um bolo à tarde e eu guardava esse dinheiro para comprar livros. Rapidamente entro em contacto com a Livraria Santa Comba, a livraria do Sr. José César Correia Pinto e da Dona Branca. Tornámos-nos também rapidamente amigos. Eu gostava muito de mim, eu também gostava muito deles. Portanto, e era lá que eu ia adquirir os livros. Dava uma vista de olhos pela livraria, via aqueles livros que me agradavam e comprava-os. Também encomendava alguns livros. Eu, no início de cada ano, pedia às editoras para me enviarem, às principais editoras, a livraria a Esther, à editora Meridiano,
à editorial Verbo, às publicações Europa-América, pedia-lhes que me enviassem os seus catálogos, ia marcando ao longo do ano os livros que queria adquirir e encomendava-os ao Sr. José César Correia Pinto. Esses livros tinha que esconder aqui em casa, não podiam estar à vista. Então tínhamos cá uma arca onde a minha mãe guardava os cobertores e eu colocava os livros que ia comprando para que eles não os vissem debaixo dos cobertores. Quando chegava a altura do inverno, antes que a minha mãe tirasse os cobertores, eu tirava os livros e escondia-os num outro sítio. Houve um inverno, por vistos o frio veio mais cedo, e a minha mãe, quando foi para tirar os cobertores, viu o lastro da arca cheio de livros, falou comigo, com muitas recomendações, que o meu pai que não ia gostar, se soubesse, etc. Mas eu fui continuando a comprar os livros e o meu pai só deu pelos livros quando eu andava para aí no oitavo, nono ano. Claro, falou comigo, mas pronto, eu tirava boas notas e, portanto, a leitura não me faria assim tão mal. E até me ajudou a transformar um armário antigo que nós aqui tínhamos, a transformá-lo em estante. E eu gostava de ver nas prateleiras, as prateleiras irem enchendo com os livros que eu ia adquirindo. Depois fui estudar para Coimbra e a minha terceira biblioteca é a biblioteca da Universidade de Coimbra. Ainda hoje gosto de lá ir. Tem um cheirinho muito próprio. Quando chego à entrada, sinto-me em casa. Lá estudei, e na biblioteca da Universidade de Coimbra estudei muito para o meu curso, para o curso de Biologia, mas também li muito sobre história, sobre arqueologia, sobre história da arte. De certo modo, portanto, ao mesmo tempo que ia tirando o curso de Biologia, ia preparando a investigação que tenho feito nos últimos anos sobre São João de Areias e também sobre o concelho de Santa Combadão. Sobre a Biblioteca Alves Mateus de Santa Combadão, que é a nossa biblioteca, portanto todos nós gostamos muito delas. Além do mais, é uma obra de um meu bem lembrado professor de matemática e grande presidente da Câmara, o Dr. Orlando Mendes. Lembro-me que andou muitos anos até conseguir realizar, adaptar o edifício a essa excelente biblioteca, como fez outras grandes obras, como a Casa da Cultura e outras. De modo que cada vez que vou à Biblioteca Alves Mateus, lembro-me sempre do meu bem lembrado professor Dr. Orlando Mendes. Vou lá fundamentalmente para consultar os jornais antigos que se publicavam em Santa Combadão, que por vezes são a base dos meus trabalhos de investigação, quer sobre São João de Areias, quer sobre Santa Combadão. A biblioteca tem todas as condições, sempre fui amavelmente recebido e, portanto, a Biblioteca Alves Mateus é mesmo o lugar certo, é mesmo o nosso lugar certo, onde nos sentimos todos muito bem. Eu gosto muito da Biblioteca Municipal e já participei em várias atividades de férias. Lá fizemos vários trabalhos como este e gostei muito. Também desenvolvi a minha leitura lá e até já participei em alguns concursos.